Quando um filme chega muito de surpresa, muito de mansinho, a gente vê que eles não investem muito ali para poder promover o filme e tal, e de repente ele tá lá com grandes nomes, parece ter um bom orçamento e tal, isso meio que costuma levantar uma bandeirinha vermelha que você olha com aquela cara de... Talvez nem o próprio estúdio acredite no que estão fazendo. Tem algo fedendo aí nessa história, né? Mas não é que dessa vez entregaram um troço bem legal? Salve telanautas, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta para mais um Papo Nerd sem censura, aonde a gente vai analisar aqui o que a gente achou do filme A Guerra do Amanhã. Eu sou o Heitor Teixeira. Eu sou a Patrícia Cantuária. E aí, chegou um filme aí que pulou do nada no nosso colo e agora a gente tem que lidar com ele. Pois é, estrelando aí o Chris Pratt, né? Quem não sabe aí que faz os Guardiões da Galáxia. Tem lá o J.K. Simmons também, que também é outro verdade. baita ator. Tem uma galera. Tem algo ali, né? Mas assim, vamos lá. Qual é que é a desse filme? Ele tem uma proposta que chega a se mostrar como sendo algo divertido, um filme que, justamente por essa falta de marketing, a gente não sabia exatamente qual ia ser o tom, qual era o público-alvo, o que eles queriam fazer. Mas o que você achou do que você assistiu? Eu gostei, então. A gente estava comentando aqui que a gente não sabia que esse filme ia sair até que a gente estava assistindo um programa no YouTube e passou a propaganda e aí chamou a atenção. A gente foi ver o trailer e aí descobriu assim um dia antes que estreava agora, sexta-feira, que estreou ontem. Então eu realmente, como o Heitor estava explicando, não esperava muita coisa. Na verdade, fui com uma expectativa bem baixa. Talvez por isso eu tenha gostado do filme. Ele tem seus problemas, e nós vamos conversar sobre eles, mas é um filme que te entretém, que é o objetivo do filme, não é mesmo? Talvez aí alguns dos contratempos da vida real, com a pandemia e tudo mais, tenham feito bem pro filme. Porque ele ia ser lançado no cinema... Verdade. Fizeram lá a negociação do estúdio com a Amazon, acabou vindo pro streaming. O estúdio é da Paramount, tá, gente? Por pegar todo mundo desprevenido, essa baixa expectativa também acho que ajudou a ninguém a ficar muito decepcionado. Se bem que a gente já viu gente falando muito bem e gente falando super mal do filme. Mas assim, como eu sempre digo, expectativa é uma coisa que pode te colocar sempre em maus lençóis, até porque a expectativa é sua. Você vai esperando um determinado algo que a galera que fez o filme não necessariamente te prometeu. É verdade. Então é sempre bom baixar a bolinha, né? É um filme que te diverte. Tem os seus problemas, como a gente falou, e a gente vai conversar. Ele não é um filme perfeito, mas como o Heitor acabou de falar, um filme da Amazon Prime que você vai assistir na sua casa, com a cobertinha agora que tá no frio, excelente. Eu diria até que a proposta do filme é bastante ambiciosa. Eles tentam fazer uma história que tem um quê de épica. Tem aquela coisa super megalomaníaca, mas eles entregam a coisa super sem cerimônia, né? Eles entregam... Eu achava que era um filme de baixo orçamento, pra ser bem sincera, já que não teve a propaganda que a gente esperava. Falei, deve ser algo menor, né? Mas não, você vê que teve bastante dinheiro gasto ali. Eles têm bons valores de produção, como a galera chama. Ele não é necessariamente um filme super caro, não sei quanto foi o orçamento deles, mas baratinho não foi. Apesar de alguns efeitos especiais ficarem daquele jeito, servirem a trama, não chegam a ser dignos de Oscar nem nada, pelo menos na minha opinião. Mas eles contam o que eles se propõem muito bem. Sim. Eles servem para aquilo que eles vieram. Sim. E é um filme assim que no início vai ser bem corrido, mas ele tem os seus problemas aí de tempo, que também a gente já vai falar. O filme eu acho justo dizer que seja feito em 3 metades. A primeira é super acelerada. Eles só te contam o suficiente para mover a trama para frente. Você fica com algumas dúvidas, porque algumas coisas entram em algum conflito lógico ali naquilo que eles estão falando. Você fica se perguntando, se tal negócio é de tal jeito, então significa que isso ou isso. Aí você fica esperando eles dizerem. Às vezes eles falam, então tá na hora de voltar e responder aquela pergunta para a pessoa não se sentir tão desconfortável. Mas algumas dessas coisas eles dão respostas que é na base do, a gente sabe que você fez essa pergunta, só não se incomoda, segue vendo o filme aí.
Tem o primeiro, o segundo e o terceiro ato e eles são bem diferentes um do outro, em ritmo e em questão de história, eu diria também. Como você falou, não é meio cronológico, né? Ele começa, aí daqui a pouco ele volta para te explicar alguma coisa, aí ele acelera, e aí daqui a pouco, mas aí você fica com um monte de pergunta, como o Heitor falou, não, mas por quê? E aí às vezes ele só vai te responder no terceiro ato. Sendo que a pergunta que você teve foi no primeiro. Então parece assim que eles tentaram fazer vários filmes em um só. Eu não acho que nenhuma pergunta essencial tenha ficado necessariamente sem resposta. Não. Você pode não ter gostado da resposta. Mas até porque assim, quando você faz um filme de viagem no tempo, é muito difícil agradar todo mundo. Existem N teorias de viagem no tempo. Existem formas em que a lógica funciona muito bem. Mas enquanto a gente não comprovar isso num laboratório e tal, não vai dar pra saber se é do jeito que o filme tal diz ou outro filme tal diz, porque muito honestamente, a vida real, entre aspas, não tem que respeitar a lógica de roteirista, mas aqui a lógica do roteirista é o que conta o filme. Então eles têm que fazer de um jeito que a história que eles propõem não se automutile. Em alguns pontos é como eu tô falando, você realmente vê aquilo e fala... Isso não é importante, continua contando porque tá divertido. De certa forma, o filme também dá umas pinceladas em assuntos mais dramáticos. Ele tenta estabelecer ali um pouco sobre os horrores da guerra, o que uma guerra, seja ela qual for, faz com as pessoas, com separação de famílias, seja com mutilações, de repente até a parte da psique da pessoa que pode se tornar algo quebrado, tem gente ali que faz terapia pro resto da vida, sim, ou que se comporta de um jeito estranho, nunca mais vai ser a pessoa que era um dia. E o filme, apesar de não se aprofundar tremendamente nisso, ele também coloca esse assunto como a gente entende que isso aconteça, então a gente quer deixar claro que não estamos virando o rosto para outro lado, a gente quer que isso esteja presente aqui também. Principalmente a parte da família, acho que a parte da família é o principal aí do enredo dramático, né? De como famílias se separam, perdem parentes, eu acho que é o principal, mas como você falou, eles dão uma pincelada em tudo. Sim, família é muito importante para esse filme. Eu falei a respeito da produção, da tentativa de ser grandioso, mas o que é interessante é que a parte da ação em si não ficou uma coisa jogada ali no meio, ela consegue estar misturada com a história, essa proposta sci-fi, ela não conta algo que de repente eles te propõem lá, um algo científico e que em dado momento eles têm que ter correria e tiroteio. A coisa parece bem inserida ali. Então, conforme você vai assistindo, alguns diálogos vão sendo tidos no caminho. Quando eles estão indo fazer o que eles precisam fazer, eles não perdem tempo com uma cena específica, onde por outro lado eles criam uma barriga no filme e tal. Isso no primeiro ato, porque realmente é um ato bastante acelerado. Depois... esse tom dá uma mudada. Em questão das cenas de ação, o que eu gostei, e eu tenho problemas com isso em cenas de ação, é que às vezes é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e você não pega tudo, né? Você às vezes não entende exatamente o que está rolando na cena de ação. Aqui não teve nenhuma cena que eu não tenha entendido. Eles montaram muito bem montado e de uma forma assim, rápida, mas que você consegue entender o que está acontecendo. Esse filme não faz uso daquele negócio de câmera tremida, super escura, no meio de um monte de fragmento voando de um lado para o outro. E, inclusive, até por se tratar de uma história que tem a presença de militares, em filme com militares é muito comum, por estar todo mundo de uniforme, meio que todo mundo tem a mesma cara. Aqui não, você tem a presença dos militares, mas você tem muitos civis também. Roupas então você tem né? roupas diferentes, pessoas de etnias diferentes, você tem uma riqueza de personagens grande. Ele se contém muito na luz do dia. A câmera, ela não chega a ser didática, mas ela te ajuda a entender exatamente o que está acontecendo. Em alguns momentos, o perigo não está super claro, mas ele não está claro para os personagens também. Então... o que eu queria pontuar aqui, que eu achei de uma certa forma bacana, é que, por se tratar de alienígenas invadindo a Terra e tudo mais, tem um quê de suspense em certas partes do filme. E, normalmente, o filme propõe aquela música, que a música vai crescendo e você já sabe que vai rolar. Aqui não. Eles tiram qualquer barulho,
né? Porque os personagens estão em silêncios, se preparando para entender o que tá vindo, se o bicho tá vindo ou não, e você não tem som nenhum. Né? Então, ou seja, o nervoso vem de dentro, né? O nervoso é do silêncio, não da música que tá crescendo. Eu achei bacana. E ainda que a ação mereça destaque, a parte científica em si, apesar de no fim das contas funcionar, porque eles entregam o suficiente, se você tiver um conhecimento científico um pouco maior, for uma pessoa curiosa, se você tiver com o cérebro mais ligado, procurando por detalhes e tal, pode ser que você fique um pouco frustrado em relação a um pouquinho da lógica, em relação ao peso que é dado para as coisas. Algumas explicações são dadas, não sei se eu posso dizer de má vontade, mas é meio na base do tá, beleza, ó, expliquei, então vamos lá que a história é mais importante. Eles dão, assim, uma explicação, não significa que faz muito sentido. Mas o que eu gostei do filme é que eles batem bastante na tecla de como a ciência é importante. Sim. E então o cara é um militar, um ex-militar cientista, ele ensina muita ciência para a filha. Você vê o cara que está indo junto com ele para a guerra, também é cientista, ele dá aula de ciências, então tem muita ciência rolando, entendeu? É interessante que o filme fomenta mais a ciência do que faz uso dela. Perfeito. Ele o tempo inteiro levanta a bandeira quase propagandística de faça ciência, entenda a ciência. Precisamos de ciência. Um esquema meio ET Bilu, né, de procure o conhecimento, busque o conhecimento. Mas, de qualquer forma, ele mesmo usa só o suficiente. Ele dá aquela pinceladinha. Mas é legal que ele faça essa propaganda de ciência, né? Sim, alguém tem que fazer, né? Já o segundo ato tem uma quebra ali nesse ritmo. Ele deixa de ter tanta ação, continua tendo um pouco de suspense, mas vai mais para um drama emocional ali entre pessoas. Como eu falei, família é muito importante para a história desse filme. E você acaba vendo certos desenvolvimentos ali que tem a ver muito com sacrifício pessoal pelas pessoas que a gente ama, né? Então assim, é a parte dramática do filme. Não que a ação fique de lado nesse momento, ainda Dá uma baixadinha. É que, gente, realmente, o primeiro ato é muito corrido. Então o segundo ato dá aquela diminuída. E eu nem digo que a gente sinta muito no segundo ato. É mais, acho que o terceiro ato que parece que o filme vai ficando longo demais. Mas eu gostei. Assim, eu acho que o maior problema do filme e ao mesmo tempo a graça do filme é a mesma coisa. É o fato dele ser muitas coisas em um só. Mas a princípio eu diria que essa segunda parte, esse segundo ato, ele dá mais estofo para a história alcançar alguma coisa do ponto de vista do ser humano, né? Não ficar só na correria. É que a correria foi tanta que talvez já tenha dado uma desgastada na audiência. Então aqui é um momento de respiro. Exato. Isso vai ter um probleminha no terceiro ato. Vai. Né? Mas a princípio ele conta uma história fofinha aqui. E o que é interessante saber é que esse filme, apesar de, em muito, tem gente chamando ele de brega. Apesar de, em muito, ele ter um jeitão assim que você fala, que filme meio perdido e tal. Ele faz isso de uma forma que lembra, sei lá, os cantores da década de 80 e 90 brasileiros. Vando, que falava das calcinhas e que não sei o que lá. Sidney Magal. Aquele negócio que você fala assim, é ruim, mas é bom. É divertido, gente. É ruim, mas é bom. O terceiro ato... o terceiro ato. O terceiro ato, ele resolve o problema. Eles encontram o caminho para conseguir, de repente, ter um motivo de esperança ali e tal. É que nessa parte, tudo que eles ficaram devendo de explicação científica... Eles botam no terceiro ato. De dar uma diminuída e tal, eles colocam aqui no terceiro ato, que é outro filme completamente diferente. Então, me deu a impressão assim, que a solução veio no final do segundo ato. Aí você fala, bom, o filme tá pra terminar, né? Aí quando você vê, não. Não, a história realmente é cumprida Tem nessa uns parte. 45 não minutos. é que seja ruim. Não. Eu gosto. Eu sou um grande fã de sci-fi, então automaticamente eu vou ver aquilo com olhos muito mais acolhedores do que alguém que, de repente, não tem tanto carinho pelo tema, pelo gênero. Mas você sente que o filme ficou perigosamente longo aqui. Ele te dá a sensação, né, que nem o pessoal fala aí de temperatura, que
fala, tem a temperatura real e tem a sensação térmica, às vezes de muito quente, muito... Ele te dá a sensação O filme que te tá dá longo. uma sensação de que ele é mais comprido do que ele de fato é. Ele tem acho que 2 horas e 15. 15, é. Parece que tem 3 nesse momento, assim, é a hora que você olha pro relógio. Não, eu não achei um terceiro ato ruim, como a gente falou. Ele começa a te dar explicações que ele plantou no primeiro ato. Assim, eu acho bacana, porque me respondeu. Inclusive resgatando um personagem que lá atrás Sim. tava lá, meio de pano de fundo. De uma certa forma, 3 personagens. Porque os 3 É que tem sumiram. um específico Sim, a gente que vai falar merece dele, os parabéns, né? Mas os três personagens meio que somem no final do primeiro ato, porque o segundo fica, vamos dizer, mais íntimo. E o terceiro ato eles voltam para ajudar aí o protagonista a solucionar certas coisas. Mas, de novo, ele tem problemas grandes aí de ritmo. No fim das contas, eu acho que ele entrega o que ele nem prometeu, mas o que ele se propõe, que é te divertir. Pra um friozinho agora de meio de ano, pra assistir ali comendo uma pipoquinha, talvez debaixo de uma coberta e tal. Mas eu achei que o filme foi bem bacana. Eu veria ele de novo em breve, com facilidade. Ele diverte, ele tem inclusive piadinhas, porque Chris Pratt a gente sabe que ele tem aí, né, esse lado cômico. Tem um outro personagem que é o alívio cômico em si. Tem gente que não gostou dele, eu adorei. Honestamente falando, eu adorei. Eu acho que esse personagem, ele até... ele meio que é o civil, somos nós. Se acontecesse uma história dessa de verdade, você se relacionar com ele. E vale a pena sim o seu tempo. Lembrando que ele tá na Amazon Prime e, como o Heitor falou, nesse friozinho, uma pipoquinha, gente, é bom pra curtir com a família. Mas só vai ver o filme se não viu ainda, depois que acabar o vídeo, tá? Diga-se de passagem, galera... Olha só que interessante. Eu gostaria que o pessoal que costuma assistir a gente, até porque a gente não tem lá uma quantidade de visualizações gigantesca, mas a gente tem um público que eu creio que seja fiel, uma galera que sempre volta aí. Pessoal, eu vou pedir para vocês deixarem pelo menos um oi nos comentários. Ajuda a gente a dar uma movimentada nessa caixa de mensagens aí, até para dar uma favorecida no algoritmo, ajudar a gente a chegar em outras pessoas. E, Patrícia, olha que interessante. O Analytics do nosso canal diz pra mim que tem uma parcela significativa do nosso público que não é do Brasil. Então, se você tá vendo a gente de fora, sei lá, de Portugal, de Angola, de Moçambique, de qualquer outro lugar, deixa um oi pra gente conhecer vocês também. Vocês são sempre muito bem-vindos. A gente adora outras culturas, inclusive, se relacionar com pessoas de fora, né? Manda seu oi. E se você curte papos como esse, sobre esse filme, sobre esse gênero, não deixe de conferir o site Sci-Fi do Brasil. Tá sempre super bem atualizado, tem um monte de matérias sobre as coisas da cultura pop, que eu tenho certeza de que vocês vão curtir bastante acompanhar. Então dá uma conferida lá, tem o link aí na tela de vocês e vai estar também na descrição do vídeo. É um filme, de novo, que tem seus problemas, ele se propõe a contar algumas coisas que às vezes deixam algumas dúvidas ou que as respostas não são as mais convincentes do mundo, mas eu gostei pra caramba. Então, ele é vários filmes em um só, que, como eu disse, é o lado ruim e ao mesmo tempo o lado bom. Então essa terceira parte aí, que são das explicações, achei legal, porque é necessário ter explicação e, de novo, eles fomentaram a ciência aí no terceiro ato, assim. Então é isso, galera. Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Eu espero que realmente o assunto tenha sido tratado de um jeito que tenha feito vocês se sentirem parte. De novo, vocês são sempre muito bem-vindos. Se vocês puderem deixar um like, a gente agradece bastante, porque isso ajuda o canal. Deixa o comentário de vocês. Se você está chegando agora, não está acostumado com a gente ainda, considere se inscrever, vem fazer parte da família do canal na tela. A gente sempre está colocando vídeos que tem a ver aí com essa proposta de cultura pop, ficção científica, super-heróis e afins. Eu vou deixar 2 sugestões aí na tela para vocês escolherem uma e seguir assistindo o nosso conteúdo. Um forte abraço, galera. Um beijo. E até mais. Muito bem, vamos ver aqui o que temos para hoje, não é mesmo?